Olá, Fabiana. Olá, Sheila. Olá, pessoal. Olá, Boa boa noite. noite. Boa noite a Olá, meninas. todos. Boa noite. Tudo bem? Tudo, Fabi. E você? Eu estou bem também. Vocês me ouvem bem? Também. Tá tudo em ordem. Estamos te ouvindo e te vendo. Ah, então tá bom. Agora eu também consigo. Muito Ver bom. vocês também. Boa noite a todos, pessoal. Obrigada por mais uma sexta-feira juntinhos aqui. Não esqueçam de curtir o nosso canal no YouTube para que a gente tenha 1000 curtidas, para que a gente possa fazer todos os eventos a partir de lá. No dia que a gente atingir a meta, nós vamos ter muitos prêmios. Vocês não têm noção. A Sheila, inclusive, comprou 2 organizadores plásticos gigantes essa semana para a gente ir guardando os prêmios, porque nós temos muita coisa para comemorar com vocês. Então, agora, vou ficar quietinha, porque a Sheila vai comandar. Daqui a pouco eu volto. Um beijo. Beijo, Kátia. Obrigada. Beijo. Meninas, contem Boa comigo. noite a Também quero, todos. quero Como contribuir. vocês sabem, sou a Sheila Toscano, orientadora educacional do Colégio Emano. Estou aqui com a Kátia Miete, coordenadora geral do colégio, e também com Fabiana Anhas. Sejam bem-vindos ao nosso Café com Essência Pedagógica. Agradecemos novamente a presença de todos. Hoje temos uma convidada. Iremos oferecer certificado desse momento, dessa nossa entrevista com a Fabiana Anhas, com um tema muito atual, muito interessante, com certeza todos irão adorar. E para receber esse certificado, vocês vão ter que acessar o QR Code que nós vamos colocar aqui durante a live. E ele ficará ativo até 10 minutos depois, tá bom? Que encerrar. E nós iremos enviar o certificado em até 5 dias úteis de vocês. Vai ter essa opção no QR Code para ser colocado. Ao final da live também nós iremos sortear brindes, então fiquem até o final, participem. Hoje tem um brinde bem diferenciado. E também vou apresentar agora a nossa convidada de hoje, que é a Fabiana Anhas. Ela é pedagoga com especialização em psicopedagogia, em inclusão escolar, mestre e doutora em formações de educadores na Universidade Metodista de São Paulo, e é também membro do grupo de pesquisa, que é um grupo de estudos e narrativas sobre a tecnologia e educação da Unesp, e coautora do livro Educação e Tecnologias Narrativas e Práticas de Aprendizagem, e também do livro Narrativas de Experiências Docentes com Tecnologias na Educação Básica. Então, passo a palavra aí para você, Kátia, para a nossa convidada. Muito obrigada, Fabiana. Obrigada, Sheila. Fabiana, mais uma vez, muito obrigada por estar conosco nessa noite. É um prazer enorme te receber no nosso canal. E hoje nós vamos tratar de um tema muito bacana. Nós vamos falar sobre ciência, sobre tecnologia, sobre engenharias, sobre matemática, mas acima de tudo nós vamos falar de aulas, aulas muito legais, aulas que fazem nossos alunos vibrarem. E ninguém melhor do que você, né, Fabiana, que tem aí uma experiência riquíssima, tem muita coisa para compartilhar. E eu já vou contar, fazer invejinha. Hoje nossa equipe foi presenteada com um exemplar do seu livro. E o pessoal saiu do nosso conselho de classe hoje, assim, vibrando com o material. Nossa diretora, dona Nivone, inclusive, já começou a ler. Estava encantada no momento que fizemos o conselho da tarde, que de manhã ela já tinha lido. Então, assim, um agradecimento muito especial por você estar conosco, disponibilizar o seu tempo. E, Fabiana, então, nós vamos pedir para que você se apresente, conte um pouquinho aí da sua formação, da sua experiência, porque você tem uma experiência também muito bacana nas escolas, e como é que você chegou nesse tema? O que te levou a pesquisar o STEM? Quer dizer, o que te levou para essa pesquisa tão bacana?
Meninas, boa noite. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite, de agradecer o carinho a todas as pessoas presentes nesta sexta-feira, né? Uma semana intensa em todas as redes, semanas de muitas reuniões, e mesmo assim, os professores aqui nos prestigiando, meu muito obrigada. Então, minha formação inicial é pedagogia. Logo que eu me formei, eu trabalhei nas escolas, na prefeitura de São Bernardo do Campo, eu trabalhei na prefeitura de Mauá, no estado de São Paulo, como professora, e também no SESI, e muitas dessas escolas aí concomitantes, né? A gente dá, professor tem essa rotina, a gente dá aula de manhã, de tarde, tem ano de manhã, de tarde, de noite, e aí eu dava aula para os anos iniciais, dei aula na educação de jovens e adultos no município de Mauá. Essa foi minha experiência como professora, e aí eu ingressei na coordenação. Quando eu ingresso na coordenação porque eu era uma professora, não sei, acho que minha coordenadora não era muito feliz comigo, não. Porque eu sempre fui muito questionadora. Eu queria que as coisas acontecessem de forma diferente. Eu queria que a educação fosse transformadora e eu me sentia muito limitada. Então, quando eu decido ir para a coordenação, eu falo, não, vou ser uma coordenadora diferente. Tudo aquilo que eu não posso, eu quero ser uma facilitadora, eu quero ser uma parceira dos meus colegas para que a gente consiga fazer uma educação diferente. E quando eu chego na coordenação, a minha surpresa é muito maior que isso, porque eu acabo ingressando na coordenação também da Rede SESI, mas para coordenar o ensino médio. Nossa, totalmente diferente. E me sinto muito desafiada, porque eu falei, meu Deus, já nos primeiros acompanhamentos daqueles professores que hoje eu ainda tenho a honra, eu dei algumas voltas pela rede, caí em São Bernardo de novo, no SESI, e tive o prazer de reencontrar esses professores, que eu falei, meu Deus, é muito mais do que eu ser uma facilitadora para eles, mas eu vou aprender muito aqui, eu tinha certeza. E também eu me sentia desafiada, né? Porque a função de coordenador, esse aspecto formativo, essa questão dessa importância dessa formação continuada e em loco, né? Eu falei, meu Deus, o que eu vou agregar na vida deles? Então, foi quando eu fui procurar o mestrado, eu falei, eu preciso estudar para fazer uma intervenção qualificada com esse povo. E aí, foi quando eu comecei a minha experiência, e foi justamente assim que eu descobri que na coordenação, acompanhando as aulas dos professores, que era sair um pouco da minha própria prática, que era sair um pouco da minha sala de aula e observar que trabalhos incríveis acontecem dentro da sala de aula. Trabalhos que mobilizam, trabalhos que mexem com os alunos, que envolvem. Então, já no mestrado, eu comecei a fazer essa pesquisa. E no meio dessa trajetória, eu vinha já, enquanto professora, me especializando, queria entender mais como os alunos aprendem, quais seriam as melhores estratégias. Então, antes de chegar no mestrado, eu fiz essa especialização de psicopedagogia, depois de educação inclusiva. Aí, já na coordenação, concomitante com o mestrado, fiz letras, porque sempre fui apaixonada por literatura e me encantei também eu tive certeza disso acompanhando lá as professoras de língua portuguesa da minha escola, e eu falei, não, eu quero saber mais sobre isso, eu quero mais que ler, eu quero entender mais esses livros. Eu nunca atuei como professora de letras, mas sou uma apaixonada pela literatura, e fiz posteriormente um MBA em gestão escolar pela USP, e agora recentemente qualifiquei o meu doutorado aí com o STEM, que parte, né, que é uma continuidade do meu mestrado, que é pesquisar experiências, né? Desde aquele momento, lá em 2012, eu tive essa sensação, esse sentimento de que as experiências, e depois eu fui encontrar isso em um autor que eu gosto muito, que é o La Roça, eu fui encontrar nele que a experiência toca, que a experiência transforma, que a experiência atravessa, né? E aí eu fui investigar experiências
experiências, mas eu não queria que essas experiências, elas partissem do meu julgamento, assim, o que é uma boa experiência? Porque isso acaba sendo muito subjetivo, né? Qual é uma experiência boa? E aí eu comecei a investigar e conversar com professores e de muitas redes, perguntando, olha, você conhece algum professor que tem uma experiência bacana? Então, o meu critério é que esses professores fossem indicados por seus colegas, reconhecidos por seus colegas que tivessem práticas diferenciadas, que eles considerassem diferenciadas. E a partir daí eu comecei um grande itinerário de visitas, que eu gosto muito de fazer isso. Conheci muita gente dessa forma, muita experiência boa, essas experiências estão aí nos livros. Agora, no terceiro, que está quase prontinho também, quando tiver também, vou mandar para vocês, para publicar. E foi por esses caminhos que eu fui conhecendo muitas pessoas, muitos professores engajados, com experiências diferenciadas. Naquele momento, no mestrado, eu só investigava experiências de professores. E depois, agora, no doutorado, eu comecei a entender que os professores têm boas experiências e que os alunos também desenvolvem boas experiências e que, às vezes, a gente nem sabe que eles estão desenvolvendo, né? Então, comecei por meio dos professores atrás de alunos que também têm boas experiências, os que sabem, os que chegam até a gente. E aí, também, nesse terceiro livro que está saindo agora, tem publicação de artigo de aluno também, que participa com a gente, do grupo de pesquisa inclusive, né? E aí veio o grupo Gente também para a minha vida, né? Que me incentiva nessa linha de pesquisa. Bom, essa sua trajetória, ela faz a gente ter vontade de ir atrás de você, né, Fabiana? Nós te conhecemos e rapidinho já viramos fãs de carteirinha, porque num papo de 1 hora e pouco, você nos ensinou tanta coisa. E nós aqui no Café, nós acreditamos exatamente nisso, nessa distribuição de práticas, né? Porque conhecimento, quanto mais a gente compartilha, mais a gente sabe, porque você divide, você agrega e alguém também agrega em você. E como é que você contou, né, que você foi atrás das práticas, então explica pra gente o que é o STEM. Tem gente que fala que é STEAM, porque não tem o H, o meu tem A, o seu não tem A, como o que rola aí nessas diferenças e o que de fato é a sua pesquisa? Isso, todas essas nomenclaturas, na verdade, são aceitas, STEAM, STEM, tá tudo certo, tá tudo certo. Ele surge nos Estados Unidos, e como uma necessidade, porque eles começaram a entender que as áreas de matemática e ciências da natureza não vinham sendo escolhidas pelos profissionais essencialmente, eram áreas que estavam carentes de profissionais. Então, eles entenderam que precisavam fazer alguma coisa para atender, e logo que eles tiveram iniciativa, eles foram seguidos aí por alguns países da Europa e da Ásia também. E aí, a princípio, né, o STEAM, formado por ciência, tecnologia, engenharia e matemática, eles começam a desenvolver, mas eles falam, olha, está faltando alguma coisa. Está faltando porque, o que é, na verdade, né? É um trabalho, uma abordagem, o STEAM é uma abordagem de projetos por propósitos, né? Então, é um trabalho transdisciplinar. Esse trabalho, ele nasce de uma necessidade para os alunos, precisa ser contextualizado, eu preciso saber quem é esse meu grupo de alunos, eu preciso saber quais são as necessidades, eu preciso encontrar uma forma de mobilizar, eu preciso fazer uma relação profunda entre essas disciplinas, né? Por isso, ser um projeto que é transdisciplinar. E aí eles observam que está faltando alguma coisa. E aí eles entendem, olha, como é que a gente pode deixar isso um pouco mais criativo, ter um design, porque isso também é importante. Porque o STEAM, ele vai tratar desse projeto que nasce de um propósito, que nasce de um problema a ser desenvolvido,
em que o aluno ele participa ativamente, tanto na escolha do tema, quanto na escolha das fases. Então, é um projeto extremamente dialógico. Então, a partir de um tema que nasce de uma realidade, eles dizem, olha, agora a gente vai pesquisar. E o nosso grupo vai tratar os dados, e o nosso grupo vai apresentar, né? O grupo pode seguir junto, mas de forma geral costumam seguir separado, da maneira que ele quer seguir. E ele cuida até de falar assim, olha, a gente quer ser avaliado dessa forma, a gente quer uma autoavaliação. Então, eles colocam a artes e aí viram o STEM, incluindo aí a arte, a questão do design, da criatividade. E aí, na minha pesquisa, nos últimos congressos, né, aqui no Brasil, a gente tem uma referência bem bacana. Eu acho que o único livro que a gente tem que fala diretamente sobre isso, por enquanto, porque o nosso vai sair, é a professora Lilian Bassic, o professor Leandro Holanda, e aí eles, em investigações, em congressos, eles observam a determinação do H. E aí começa a se entender, né, apesar de algumas críticas, né, do pensamento de que o STEAM ele sofre algumas críticas duras no começo, porque diz assim, não, a gente está voltando para uma fase tecnicista, a gente está voltando para uma educação voltada para o mercado de trabalho. E aí, na verdade, hoje a gente observa que, embora ele tenha sido criado com esse objetivo, mas ele não atende somente esse propósito, né? O próprio, lá nos Estados Unidos mesmo, os próprios criadores, eles começam a perceber do que muito mais que o mercado de trabalho é essa relação dialógica, de protagonismo dos estudantes, de diálogo, protagonismo, de intervenção na realidade. Isso é o mais importante de tudo. E aí, a professora Lília e o professor Leandro Holanda, eles falam muito sucintamente na introdução do livro, eles dizem assim, olha, mas também tem lá alguns grupos discutindo a questão do H. Coloca o H ou não coloca o H no STEM? E aí, o H representa a questão das humanidades, né? E aí, conhecendo as características do nosso país, que tem as questões humanas tão fortes, tão ressaltadas, um povo que é reconhecidamente por sua questão de acolhimento, de empatia, eu falei, olha, eu já tinha essa hipótese, eu falei, se no Brasil está acontecendo essas experiências, eu quero conhecer, mas eu quero saber também se é com H, se é sem H, se é com A ou sem A, como é que está acontecendo no Brasil. Mas eu já tinha essa hipótese de que era com H, né? A minha investigação fica muito mais no estado de São Paulo, uma região bem alargada do estado de São Paulo, então eu tenho muitas experiências aqui no ABC, na capital, no interior de São Paulo, e aí eu consigo realmente enxergar. É muito interessante que, quando eu peço essas práticas e eu quero conhecê-las, no Brasil a gente não usa muito essa terminologia, né? As pessoas não falam muito assim, eu tenho lá na minha escola uma prática de STEM. E até quando eu falo para alguém assim, você conhece? Aí a pessoa às vezes fala assim, na minha escola não dá, é associado aos kits de robótica. Eu vejo que algumas vezes as pessoas associam a algum kit próprio, a alguma questão tecnológica, alguma questão financeira. Então, eu precisei investigar e entendi que aqui no Brasil, mesmo as práticas que acontecem práticas muito exitosas, é muito mais reconhecida como, eu tenho um amigo lá, eu acho que não faz isso não, mas ele faz um projeto que é muito bacana. E aí, quando eu vou conhecer, tem todas as características do STEM, né? Às vezes não chama, mas atende todas as características, é uma questão mesmo de terminologia, né? E quando a gente até também se volta para a BNCC, para os itinerários formativos, que têm sido propostos para o ensino médio, a gente também observa que vai muito nessa direção também. Então, acho que por esses motivos justifica-se o fato de eu buscar conhecer esse tema, por entender que tem sido uma demanda também da nossa educação.
E, Fabiana, você tocou num ponto que eu acho fundamental a gente esclarecer, porque o STEM é uma metodologia extremamente ativa, né? Quando a gente fala de metodologias ativas, a gente ficaria horas ali descrevendo, porque são muitas as metodologias, muitas as possibilidades. E você tocou num ponto que eu acho muito bacana a gente explanar um pouquinho, porque acho que muitos professores ainda têm essa dúvida. A metodologia ativa, né, o STEM, ele é para o professor ou ele é para o aluno? Ah, eu acho que ele é para ambos, né? Exatamente. Ele é um projeto muito dialógico, né? Quando a gente fala, e até eu confesso que eu tenho bastante, e tenho alguns amigos queridos aqui acompanhando e assistindo, e conhecem essa minha posição. Quando a gente fala de aluno protagonista, né? O STEM traz essa questão. Eu preciso deixar claro que a minha percepção é o aluno protagonista precisa de um professor protagonista. Ele precisa, para o aluno ser autônomo, ele precisa de um professor autônomo. Então, é realmente uma troca, né? É uma possibilidade, é um movimento de descoberta e de encantamento de quando a gente tem essa experiência e essa percepção de que sim, o professor, ora, ele é o principal, ele precisa tomar a frente naquela situação, o aluno precisa daquele direcionamento, mas ele também, no STEM, ele reconhece a hora que ele não sai nunca de cena, ele é o mediador, ele está sempre lá, mas ele se afasta um pouquinho porque é a hora do aluno brilhar. E é a hora dele aprender com o aluno. E quando ele se sente, quando ele passa por essa experiência de aprendizagem, né, ele quer mais. Então, eu acho que é bastante importante, e eu até gostaria de voltar sobre isso, porque viver essa experiência, ela, ao mesmo tempo que ela é muito simples, isso que eu estou falando, eu sei que acontece nas escolas, eu sei que eu teria um campo muito vasto, qualquer escola que eu entre, eu vou encontrar um professor que goste de fazer isso, que tenha esse perfil, mas nós somos muitas vezes tomados, né? Hoje nós fizemos uma reunião colaborativamente com outra escola, por meio de uma metodologia. Quando você fala de metodologias ativas, às vezes a gente fala, enquanto equipe de gestão nas escolas, os professores falam, não, pelo amor de Deus, mais uma coisa, o tempo é curto, o trabalho é muito. Então, acho que não é só a gente importar todas essas ideias, metodologias ativas, agora o coitado vai ter que fazer STEM, vai ter que fazer metodologia, vai ter que fazer ensino híbrido, vai ter. Eu acho que é muito mais, às vezes ele não tem tempo de vivenciar essa experiência, de tantas coisas que ele tem para fazer. Então, a gente não pode importar acriticamente, né, essas terminologias, essas tecnologias. Acho que até por isso o H. Qual o sentido de eu trazer isso para uma proposta? Então, não, no Brasil, acho que vale a pena a gente inserir as humanidades e dar a ela o lugar que ela precisa, tanto quanto das outras áreas. Então, vamos representar com H como alguns pesquisadores já têm pensado. E quando a gente fala dessas humanidades, né, Fabi, eu acho que nós estamos falando também, e talvez principalmente, da questão da interdisciplinaridade, que nós precisamos pensar nos temas transversais, né, você já tocou, né, na BNCC, nós temos temas transversais, nós temos a questão da interdisciplinaridade, e os projetos com metodologias ativas, o STEM eu acho que é um dos mais completos, né, das metodologias, eu acho que é o que ele mais alinhava muitas coisas, né? Hoje eu dizia até para alguns professores, é como uma grande colcha de retalhos, a gente precisa ir alinhavando cada uma dessas disciplinas que vão se agregando a essa aula. Para que serve essa aula onde você tem o tema interdisciplinaridade? Ele é o eixo onde você dá a sua calibrada para entender onde vai para lá, para cá, alinhar o projeto como um todo e redistribuir de novo
novo. Funciona mais ou menos assim dentro da sua escola, no momento que você orienta a sua equipe? É assim que você baliza esse processo? Quer dizer, você caminha, você organiza, depois você redistribui, depois você alinha de novo. É um bicho de 7 cabeças, não é? De arrancar cabelo, não é? Não, não é não. Muito pelo contrário, né? Eu acho que agora, especialmente com as escolas precisando se adaptar para os itinerários formativos, essas ações que já acontecem pontualmente, elas serão ampliadas, né? Eu acho que isso vai ser vai ser quase que natural, né? É um desafio, mas não é um bicho de 7 cabeças, porque quando a gente pensa das questões do mundo, né? E eu posso, quando você fala que o STEM ele é um dos mais completos, eu concordo plenamente. Por quê? Primeiro, porque ele parte de um contexto real, de um mundo de incertezas, que incentiva o menino a ser um pesquisador, mas um pesquisador com profundidade, um pesquisador reflexivo para intervir criticamente na realidade dele. Então, os meninos são convidados, né, os alunos são convidados a olhar para o entorno, identificar uma situação, um problema, e eles vão começar a investigar sobre isso. E aí, às vezes, por exemplo, é um problema que seria naturalmente das ciências da natureza. Tem um rio poluído que passa na esquina da escola. Mas aí, esses meninos, eles vão começar a fazer uma pesquisa aprofundada, eles vão fazer um levantamento desses dados. Então, quanto é poluído? Eu estou falando de um exemplo real e concreto que eu acompanhei. Tinha um rio, então foi ser investigado o quanto de lixo que a prefeitura tirava semanalmente daquele trecho do rio. E que é um problema complexo porque ficava muito próximo a um núcleo, uma comunidade, né? E aí descobriu-se que a maior parte do lixo que era tirado era jogado por essa comunidade, era um sofá, era um colchão, eram essas questões. Só que é um problema que também não se resolve fácil nem pontualmente, nós sabemos, né, a quantidade de rios poluídos que nós temos aí, mas a questão esse rio não é só do município, ele passa por muitos municípios, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui no ABC, esse rio que foi investigado foi o Tamanduateí, ele cruza Santo André, ele cruza São Caetano, até ele chegar ao rio Tietê, mas os alunos descobriram, por exemplo, que a nascente, que fica aqui no município de Mauá, muito pertinho, tiveram oportunidade do lado, né? Do lado, visitaram a Gruta de Santa Luzia, que tem muito próximo à nascente, o rio nasce muito limpinho, né? Então, quando a gente podia até pensar assim, mas o professor de ciência da natureza está conduzindo isso. Mas quando ele faz esse levantamento de dados, esse tratamento dos dados é essencialmente matemática, né? Ele vai organizar tabelas, ele vai organizar gráficos, ele vai pensar soluções, ele vai fazer cálculos. Muitas vezes, para isso, ele vai usar o computador, ele vai usar tecnologia, ele vai usar tecnologia para filmar esse rio, para filmar essa visita, para entrevistar a pessoa do meio ambiente. Então, aí as coisas começam a se costurar, porque na realidade, né, isso em algum momento lá, historicamente, foi separado por uma questão de produtividade, né? Mas as coisas sempre foram juntas, elas sempre estão juntas. E aí, esse menino vai idealizar uma solução a partir dessa pesquisa, ele vai prototipar, então aí ele entra com mais uma metodologia ativa, que é o movimento maker, que é criar mão na massa, e que muitas vezes também é confundida. Às vezes a pessoa fala, mas então STEM e movimento maker é a mesma coisa. O movimento maker também está dentro do STEM, porque esse menino ele vai pensar uma solução, ele vai prototipar. Isso pode ser, sim, com os kits que já existem, existe muita tecnologia nas escolas hoje, existem escolas que têm aulas de robótica, tanto nas escolas públicas quanto nas particulares, mas ele pode fazer isso também com o material que ele desejar, ele pode fazer isso, os meninos, nesse caso, a ideia deles era fazer uma rede com materiais recicláveis, com fibras da garrafa, PET, enfim, é uma pesquisa que acontece em um ano, pelo aprofundamento,
nas experiências que eu conheci, normalmente os professores colocam essa duração daquele ano, porque é uma pesquisa que requer muito aprofundamento, né? Então, eles prototipam e depois, uma outra característica que eu acho que é fundamental é esse compartilhamento do resultado com essa comunidade. É compartilhar esse resultado, é chamar essa comunidade à responsabilidade. Isso é feito como? Por diversos meios. Pode sim ser criado um blog de Salve o Rio Tamanho TI, pode ser, isso foi feito, mas também iniciativas mais simples de trazer essa comunidade para dentro da escola, para ouvir os alunos contando sobre o percurso dessa pesquisa e compartilhando um folder que eles compreenderam que era uma linguagem bastante acessível e que chegaria nas mãos daqueles que também não tivessem a oportunidade de estar naquele dia na escola, naquela apresentação. Então, eu acho que o STEM ele é importante e ele faz uma quebra de paradigma muito bacana, porque ele também traz uma revolução para a nossa educação, porque ele tira o olhar do produto final e o processo passa a ser o mais importante, né? Há muito tempo a gente tem discutido as questões de avaliação na educação, o quanto conseguimos avaliar, o quanto aquela avaliação, o quanto aquele instrumento revela que aquele menino sabe, o quanto ele não sabe. E aí o STEM, ele passa, ele direciona o olhar para o processo e não para o produto final. O produto final faz parte. No final das contas, às vezes, esse produto final ele vai ser viável, ora ele não vai ser. O importante é que o menino teste, que o erro dele seja entendido como parte do processo. Então, neste caso, neste processo, foi entendido que o produto que eles chegaram no fim, quando eles conseguiram prototipar, eles viram que não era a melhor solução. Talvez eles precisassem trocar o material, talvez, né? Então, o STEM também admite diferentes parcerias, eles podem buscar empresas, eles podem buscar pessoas físicas na parceria. Mas o STEM, ele não tem essa obrigação desse produto dar certo, nem desse produto ficar bonito, nem, né? Quando dá certo, ok, e quando não dá certo, ele sabe que ele vai poder repensar, refazer, que já existe um caminho. Então, eu acho que nesse sentido é bastante revolucionário. E aí, Fabiana, eu te pergunto, como então a gente ensina o professor a lidar com o material didático, né? E com essa revolução de ideias. Porque eu fico olhando você, eu estou vendo, né, uma lâmpada acesa aí, porque os seus olhos estão brilhando. Não tem como a gente não ter vontade de experimentar tudo que você está dizendo, porque, olha, é assim, você vendeu o produto, eu compraria, se fosse um produto eu estava comprando já. Porque é encantador a gente ouvir falar tudo isso, né? E o pessoal que está aqui nos acompanhando está dizendo exatamente isso, né? Que é encantador, que é educação de verdade. E nós que acreditamos nessas mudanças todas, nessas possibilidades todas, em algumas situações a gente é taxado até como louca, né? Porque a gente começa a imaginar e eu falo para a equipe, falo, gente, o que eu estiver falando não servir, joga fora, mas vamos pôr as ideias em movimento, né? E como é que vocês pensam, então, quer dizer, como é que se lida com aquele monte de papel? Porque nós ainda lidamos, né, com a burocracia do sistema e do material. E como é que você lida? Como é que você transforma as suas aulas em tudo isso? Uma coisa que eu acredito e eu defendo também lá na minha tese, né, é que a formação do professor e um espaço para troca de experiências é necessário para a implantação do STEM, né? Então, primeiro que a gente precisa repensar a formação do professor, que dentro dessa nossa dinâmica, mesmo como equipe de gestão, nós somos muito desafiados, porque nós temos poucos momentos formativos, e os momentos que a gente tem, eles também são muito informativos, porque a gente já vai para uma reunião pedagógica com uma lista de recados que a gente precisa dar e de alinhamentos que a gente precisa fazer. No dia a dia, isso mesmo. No dia a dia a gente não dá conta, a gente vai anotando, né? Esse probleminha aqui no dia da reunião pedagógica eu vou tratar. Esse daqui eu vou tratar, né? Então, uma coisa que a gente tem discutido bastante, né? Eu tenho um grupo de pesquisa que é o GENTE, que é na Universidade Metodista. Lá no grupo GENTE, nós participamos mestrando, doutorandos, professores que não são mestrando e doutorandos, mas querem
ter essa iniciação científica, querem participar do grupo, querem discutir ideias. A gente tem os alunos que olham para a gente e falam assim, não, isso aí que vocês estão falando não vai funcionar. É muito engraçado, é muito bacana a participação deles. E no nosso último ano aí, nós tivemos até a participação de uma mãe, que não foi intencional, mas que a gente tem entendido a importância da família nesse processo, né? Porque a gente convidou o menino do ensino médio para participar do grupo de pesquisa, e para a mãe era tudo muito novo. Então, o menino participaria do grupo, e pelas práticas que ele tem com tecnologia, ele participaria de um artigo agora no 3º livro. Mas para a mãe, isso era um pouco distante. Então, ela falou, não, vou acompanhar meu filho. A senhora se incomoda que eu acompanhe meu filho? Falei, de forma alguma. Mas era muito engraçado, porque ela literalmente acompanhava o menino do ensino médio, 17 anos, ele muito envergonhado. Ela entrou na sala, todas as reuniões, ela entrava com a gente, sentava, e, por exemplo, toda a dinâmica que a gente tinha de proposta, ela fazia também. Que legal! Muito, é uma mãe muito querida, de um aluno nosso que se formou agora no 3º ano do ensino médio, mas que a participação dela foi essencial e trouxe um despertar. Uma coisa que a gente tem discutido muito no nosso grupo, que tem alguns até participantes aqui hoje, mas também no grupo que eu trabalho, no grupo de amigos, porque realmente eu sou apaixonada por educação, eu respiro, eu sou cercada de pessoas que gostam também, isso ajuda muito na minha vida, né? E na minha satisfação profissional. Mas uma coisa que a gente tem discutido é que essa formação profissional, ela precisa ser, e a gente se apoia no autor que é o Sean, né? Ele diz, olha, a formação do professor tem que ser por analogia de processo. A gente já sabe bonitinho o que a gente faz com o aluno, a gente fala assim, você precisa explicar o contexto do aluno, você precisa explicar o aluno produtivamente, você precisa entender as necessidades do aluno, mas para o professor, a gente faz matemática e manda para o aluno. A gente fala, com o aluno com dificuldades, você fazer um trabalho individual. Mas com o professor, às vezes, a gente ainda faz essa formação em massa, né? Então, para a implantação do STEM, primeiro a gente precisa identificar as necessidades formativas coletivas, o que a gente precisa no grupo, o que a gente precisa tratar individualmente, e a gente precisa organizar momentos que eles experimentem. Então, a gente brinca muito na escola, não sei, acredito que tem bastante isso que conversa acontece aqui. Quando a gente fez a primeira formação de estação por rotação, aí que foi uma novidade, uns 3 anos atrás, na outra semana, uns 15 dias depois, a gente viu um monte de professor fazendo estação por rotação, né? Hoje, a gente fez uma formação, eu falava no comecinho, né? A gente fez uma reunião pedagógica dos professores com um escape, né? E aí, teve um professor que teve essa fala, ele disse, eu aprendo quando eu faço. Então, a gente precisa sentar junto com o professor, pegar na mão e ajudar ele a fazer, ajudar ele a implantar, ajudar ele a vivenciar, proporcionar encontros, né? Uma professora dizia, olha, a gente estava sentado em grupo e a gente criou um projeto rapidinho. E ela falava, mas quando eu preciso criar um projeto, às vezes eu demoro horas. E às vezes a gente não consegue possibilitar esses momentos tão produtivos dentro da escola. E esse intercâmbio de experiências, né? Então, tem a minha amiga até que está aqui assistindo, a Sueli, a Sussu, ela é coordenadora de uma outra escola, a gente tem juntado muitas escolas para fazer formação, a gente tem juntado os nossos professores para a gente área, para a gente juntar uma necessidade formativa, então esse grupo precisa disso, a gente vai dar essa tarefa. Hoje a gente já recebe teams que é abduzir, que o time que aleatoriamente leva para casa, porque a gente acredita que até esses encontros não intencionais podem provocar ideias, não para serem copiadas, mas a oportunidade adaptada,
as ideias podem ser transformadas e podem ser aplicadas dentro de um outro contexto. Então, o nosso papel... E aí, o que a gente preocupou muito nessa reunião, e a gente falou muito sobre isso, e dentro desses cases, tinha texto, tinha vídeo, tinha podcast gravado por nós, porque a gente quer conhecer a dificuldade do professor. Teve um professor que na reunião eu gravei um podcast e falou assim: eu daria tudo para saber quantas vezes você ensaiou para gravar esse podcast, quantas vezes você gravou e quantas vezes você eliminou. E a nossa intenção é essa mesmo. Porque sair também na nossa situação de conforto, de falar assim, gente, aí precisam promover a transformação. Mas aí, quando eu dou a minha reunião, eu não transformo nada. É sempre mais do mesmo. Então, a equipe gestora também é responsável por essas questões formativas. Então, precisa também trazer inovação, precisa trazer também experimentação, que precisa também ser completada por uma busca individual desse professor, né? Ele também precisa ter uma formação autônoma, ele também precisa buscar os temas de interesse, mas a escola também precisa e pode proporcionar isso. Então, acho que o desafio é em quem eu coloco esse meu professor, que material que eu seleciono, que experiência que eu compartilho, para que ele possa ter insights, para que ele possa avançar nas práticas dele. Fabi, deixa eu só te dar um toque. A gente está te ouvindo com um pouco de eco. Eu acho que talvez um ajustezinho só aí no seu volume, tá? Deixa eu tirar, deixa eu baixar aqui. Melhorou? Ah, melhorou. Eu acho que estava dando um retorninho aí do próprio. Eu estava né? ouvindo também. Isso aí, já deu uma melhorada. Fabiana, você tocou agora num ponto que eu acho extremamente importante a gente retornar, né? O professor, ele precisa sim experimentar, e eu concordo assim plenamente com você. Esse momento que você tem a equipe reunida, para que você possa colocar a mão na massa, experimentar, entender, ele faz diferença no sentido de o professor olhar para tudo aquilo, né? Tem o encantamento e o estranhamento, acho que são duas coisas que acontecem meio que simultaneamente, mas a questão dessa aprendizagem autônoma é um dos pontos que muito me preocupa, porque muitas vezes a gente encontra um professor que ainda pensa no receber a formação. E a gente sabe que tem que oferecer, até porque a escola tem a sua linha de trabalho, e a partir dela é que você direciona as ações e o trabalho com toda a equipe, dentro daquilo que a escola tem como filosofia, visão, valores, quer dizer, é o seu foco, é a sua identidade. Mas existe um processo, como você mesma lembrou, que é da autonomia de buscar pelo seu próprio interesse, né? Relata um pouquinho para a gente de como é a sua vivência com os professores nessa busca e como que você pode ajudar. Porque você traz a ideia de que nós temos, né, que ajudar, pegar na mão, e eu disse isso ainda hoje em uma das reuniões que nós fizemos também. A porta está aberta, né? Então, não leva para casa o problema, né? Pegamos um exemplo de uma situação, falei, olha, estava se consumindo há uma semana com o problema. O que precisou? Precisou contar o problema. Quando contou o problema, o que aconteceu? Em 5 minutos tinha uma solução extremamente inovadora. Então, essa troca, esse compartilhamento, né? E eu acho que a palavra-chave aí, talvez, você me corrija se eu estiver errada, talvez seja confiança. Né? Confiança de ir lá e trocar com o seu coordenador, com o seu gestor, entender que ele não... Exatamente, é somar, é ser par e não julgar. Porque para você julgar é fácil, você olha de longe, de dentro do seu gabinete, o outro está lá, você julga e acabou. Agora, quando você deixa a porta aberta para que o outro entre e traga o problema, e vocês vão encontrar soluções juntos, né? E quando você fala do prototipar, eu acredito muito, né, no Design Think, no 5W2H, onde você vai estruturando, quer dizer, fica visível, começa, acho que, tirar um pouco o medo, né? Você costuma usar o gerenciamento dessas situações também, com ferramentas, né? Então,
pensando aí nesse processo do professor autônomo e ao mesmo tempo, tá? Como é que você está vendo? Como é que você sente isso? Nós usamos na rede que a gente trabalha uma ferramenta para fazer esse monitoramento, para fazer esse acompanhamento. Nos grupos que eu participo, e eu procuro fazer isso, sempre estou compartilhando as lives, compartilhando cursos que eu acho que possam interessar, e são cursos dos mais variados, né? Porque e essa minha amiga, mais uma vez, ela é muito minha parceira, você vai ter a oportunidade de conhecê-la. A gente entendeu algumas coisas assim, há uns 2, 3 anos atrás, que buscar esses cursos, não necessariamente só na educação, esse curso livre de preconceito também, né? Então, eu lembro que a gente foi fazer um curso de criatividade com um profissional que é um humorista. E aí, a gente ficou assim, a princípio, as nossas ideias eram, o cara é humorista e vai falar de educação com a gente? Olha isso, né? E aí, sim, o cara é incrível. O cara era muito bom e trouxe muitas ideias. Então, essas formações, hoje nós temos aí, eu acho que isso com a pandemia foi muito fortalecido, com o aumento das lives, a gente tem muito profissional bom, bacana. E eu não tô falando de gente famosa, não. Eu assisto muita live de professor, trazendo muita coisa boa. Então, acho que a gente tem muito campo para buscar e está muito acessível, né? E aí, uma professora falava hoje isso na nossa formação, ela falava sobre essa importância da gente não esquecer como chegamos até aqui, por que chegamos, quais eram os nossos sonhos. E quando eu lembro, por exemplo, né, eu que fiz técnico de construção civil, Nossa, que diferente! Estava lá cursando, cursei meu primeiro ano de arquitetura e falei, não, eu quero ser... E aí eu sempre soube que queria ser professora. Mas eu trabalhava no escritório de engenharia, né? Meu chefe falou, não, faz aí que eu te promovo. Eu era office girl, ele falou, não, faz aí o técnico que eu te promovo a desenhista. Eu falei, eu vou fazer. Eu até gostava de desenhar, até gosto, tenho uns programas até hoje no meu computador, desenho, gosto. Mas quando tomo essa decisão de ser professora, por acreditar no poder transformador da educação. Mas, assim como em outras profissões, né, eu fico sempre pensando, tem uma charge que às vezes circula no Facebook, depois cai, depois volta de novo, que é aquela que diz, né, que se congela o médico 50 anos, ele volta lá para a sala de cirurgia, ele não sabe o que fazer, ele está tudo perdido. Aí congela o professor, solta ele na sala de aula, de um jeito ou de outro, lá ele vai entender que aquilo é um quadro, que aquilo é um canetão, e ele vai dar aula. Nossa, isso me traz um incômodo profundo, porque eu acho que não vai congelar e não vai dar a aula que precisa ser dada, ele não vai. E se o meu encantamento que me trouxe até aqui é ser transformador, é fazer diferença na vida daquela criança, é ser lembrada, é provocar uma memória, né? Por isso até que eu sou pesquisadora narrativa, porque eu quero ouvir as pessoas, eu quero ouvir as memórias, eu quero ouvir as histórias que ela traz. O professor, o próprio Tardif vai falar sobre isso. O professor, ele não se torna professor quando ele faz faculdade, quando ele faz licenciatura. Ele é o professor pelo aluno que ele foi, pelos professores que o marcaram, pela história de vida, pelas experiências profissionais, pelos colegas que ele tem. Então, pensando nisso, é que eu entendo que se o que me trouxe até aqui é ser transformador, é ser a diferença, eu preciso sim buscar essa formação. Preciso buscar diferentes fontes. O professor tem sido cada vez exigido de uma forma maior, então precisa ter uma formação holística. A gente está falando de um projeto que é transdisciplinar, então o meu quadradinho só não me cabe mais, eu preciso entender um pouco de história, eu preciso entender um pouco de geografia, eu preciso entender um pouco de literatura, eu preciso analisar um gráfico, eu preciso ensinar isso para o meu aluno, porque isso é importante para a vida dele, né? Então, se eu lembrar disso todos os dias, eu vou falar,
Não, isso não é suficiente. Eu preciso buscar mais. Eu quero ser melhor. Eu preciso ser melhor. Eu tenho essa responsabilidade que é gigante, né? Enquanto professor, passam na minha vida na sala de aula, às vezes o Fundamental 2 inteiro do aula. O menino vai ter a oportunidade de ter língua portuguesa só comigo no Fundamental 2 inteiro. Então, imagina quanta coisa eu posso fazer na vida desse menino, positivamente, ou oferecer para ele uma vida de mesmice do 6º ao 9º ano. Então, acho que isso é o nosso compromisso, nossa responsabilidade. O educador, enquanto opção, enquanto escolha, ele tem essa responsabilidade. E eu acho que hoje nós temos muito mais acessos aí, tem muita coisa bacana, tem muita coisa compartilhada. Eu falei com você sobre isso. Acho que as pessoas, os profissionais estão mais dispostos, então a gente encontra isso mais facilmente, as experiências compartilhadas, né? A gente precisa muito disso, precisa correr atrás disso, para oferecer uma educação que se pense, uma educação que essa criança merece, que essa família que deposita na gente essa confiança merece. E sem medo, né, Fabiana? Porque nós não nascemos sabendo tudo, né? E eu faço muito essa comparação, né? O médico, ele precisa se atualizar o tempo todo para entender de novas técnicas de cirurgia, né? Antigamente, a mão precisava ser, né? A gente até brinca, né? Tem o ditado, né? Mão cirúrgica, né? Hoje o robôzinho vai lá... Eu fico desconfiada do contrário. Aquela sala que não tem, aquele professor que não tem reclamação, que nada acontece, que nenhum pai questiona a prática dele, aquele eu falo, meu Deus, não está acontecendo nada naquele lugar. Porque justamente nesse momento... Só erra quem tenta. E é no momento da provocação que você realmente tira os meninos do lugar, né? Nós desenvolvemos este ano, né? A escola está passando por uma série de transformações, né? E nós trouxemos a prática da autoavaliação nos trabalhos em grupo. Porque até então a gente pensava na autoavaliação olhando para si mesmo e tudo mais. Só que esse advento da pandemia, ele faz a gente olhar para o todo e ressignificar todas essas práticas, né? E como você mesma disse, agora, com tudo isso online, nós estamos com muitas possibilidades, com muitas ofertas disponíveis de cursos, de aprendizados. Então, esse ressignificar, ele veio assim de uma maneira mais marcante mesmo, mais intensa. Então, o professor, ele precisa usar de todas essas estratégias que estão disponíveis, como qualquer outro profissional, certo? Se o médico tem que se atualizar, é uma diversidade muito grande, né? O advogado, de tempo em tempo, vai atrás do OAB, o médico tem que se buscar as tecnologias, e nós estamos com as práticas totalmente ressignificadas. Então, você traz um olhar que eu acho extremamente interessante, né? No momento em que a gente para olhar para uma mãe de aluno participando de um grupo de pesquisa, como você trouxe, eu achei genial, porque muitas vezes os pais, eles não têm noção do que acontece dentro da sala de aula. Né? A gente fala muito com o marketing sobre isso, né? A escola particular, o colégio, ele tem sempre que pensar como comunicar as suas ações, como mostrar o que está produzindo, o que está fazendo, porque o tempo todo você produz 1 milhão de coisas. E se você não comunica, né? Eu brinco que é a técnica da galinha. A galinha bota o ovo, ela sai feliz da vida pelo galinheiro. Então a gente tem que sair também, feliz da vida, contando sobre a prática. E o aluno começa a aprender a apreciar o que o outro fez. E ele começa também a se sentir parte de um processo e necessário para esse processo, o que gera esse sentimento de pertencimento. Então, essa prática que nós trouxemos aí de autoavaliação, de avaliar o meu trabalho, o trabalho do meu grupo, atribuir uma menção, dizer o que a gente fez e como que a gente poderia estar sendo avaliado, isso também tira o aluno do centro, mas tira especialmente o professor do lugar. Porque faz com que o professor ele seja o provocador, né? Mediador, provocador. Eu falo, qual é a pergunta poderosa que vai aparecer? E o aluno fica ali sedento esperando, porque quando você provoca, ele responde. Ele precisa ser o problematizador, aquele que provoca o engajamento, né? A gente falava que
tinha um desafio hoje na reunião dos professores e o professor descobriu a senha para passar de fase, mas ele quis terminar o desafio. E aí a professora Sueli, ela falou, mas por que você quis terminar se você já tinha descoberto a senha? Ele falou, porque eu estava envolvido. Eu sabia o que eu ia encontrar, mas eu queria encontrar. É exatamente isso, é encantar, né, Fabiana? É usar de diferentes estratégias para que o aluno venha, né? E dentro da sua pesquisa, Fabiana, eu não sei se vocês chegaram a fazer uma medição da questão da evasão escolar ou da participação do aluno, ou até mesmo da questão das notas dos alunos, depois que vocês passaram a usar o STEM. A gente está passando por um processo que para nós é uma novidade, tudo que nós estamos trazendo para o colégio, é algo que a gente ansiava muito, mas para a gente causar essa transformação, é do portão da escola até o diretor, né? É desde aquilo, é a comunicação daquilo que você quer apresentar, enfim, é tudo, né? Você como diretor entende bem disso, quer dizer, você vai comunicar algo, você tem que ter um impacto grande em todos os setores, em todos os departamentos. E a gente percebe que nós tivemos uma elevação de notas e uma melhora na participação dos alunos. Principalmente na questão das câmeras em algumas salas, né? Vocês chegaram a contabilizar isso, chegaram a mediar isso, a fazer algum estudo nessa área? Nos professores de rede pública que eu conheço e que eu visitei, especialmente aí da Prefeitura Municipal de São Paulo, esses projetos, eles acontecem essencialmente no contraturno. Então, ao contrário, ao invés da evasão, ele traz o aluno para dentro da escola quando ele poderia estar em casa. O aluno vem porque ele quer estar, né? Porque a prefeitura, ela possibilita, né, os professores têm um cargo no município de São Paulo, que é o POIE, é o nosso professor que cuida do laboratório de informática, normalmente nas escolas particulares, e no contraturno ele desenvolve projetos. E aí eu conheci alguns POIEs que desenvolvem projetos STEM, né? Uma é a Renata, por exemplo, ela desenvolve a técnica do stop motion, que é uma técnica de STEM porque eles partem de um problema social da região, eles estudam os direitos humanos numa linguagem voltada para crianças e adolescentes, eles produzem vídeos, né? Até ela tem uma página aqui no Face, que é o Stop Motion HC, quem quiser conhecer o trabalho da Renata. E aí, a partir desse problema que é social, eles criam um roteiro que usaria aí língua portuguesa para a criação desse roteiro. Eles produzem vídeos, ora por meio de sequência de imagens, né, de fotografias, ora por elaboração de bonequinhos de massinha que se movimentam um pouquinho, e aí entra um pouco da questão da arte, entra a questão da tecnologia, eles analisam dados matemáticos, então, tem também, por exemplo, o professor Luiz, que faz isso no contraturno da escola dele, ele tem um projeto que chama Iluminar Talentos, e aí o aluno passa as tardes com ele lá, quem gosta de cantar, canta, ele grava o vídeo, mas ele não só grava o vídeo do menino cantando, o menino canta e escolhe, por exemplo, eu quero, professor, que o meu clipe fique igual daquele cantor de pagode, cheio de quadradinho. Ele está cantando, o outro ele está batendo, o outro ele está tocando violão. E o Luiz também tem uma página no Face, chama Poie Tarsila, ele é Poie da Escola Tarsila do Amaral, em São Paulo. E o Luiz, ele conta para mim assim, às vezes eu não sei fazer aquilo, mas aí quando o menino quer, eu propus aquilo para ele, então eu me sinto na obrigação, vou atrás daquilo, então o menino está desenvolvendo oralidade, às vezes sabe tocar um instrumento, ele vai no contraturno. Na rede que eu trabalho, é no currículo, eu acho também que uma forma de incentivo é colocar no currículo, acho que é bastante importante, porque é você criar um espaço de verdade para que as coisas aconteçam, né? Quando está no currículo. Então, na rede que eu trabalho, nós temos 3 horas de STEM por semana dentro dos alunos de período parcial. E a gente trabalha com o STEM desde o primeiro aninho do ensino fundamental. A gente trabalha com aprofundamentos e abordagens diferentes, mas a gente trabalha desde o primeiro aninho até o ensino médio. Os pequenininhos, claro, ainda eles têm autonomia para escolher, mas
ele muitas vezes não consegue ainda falar, na próxima fase a gente vai pesquisar, na próxima fase a gente vai visitar. O pequenininho não tem ainda autonomia para escolher o tema, mas ele já passa a fazer escolhas. Então, a professora traz temas e fala, o que vocês querem pesquisar? Primeiro, ela também surge de uma pesquisa, ela pergunta para o aluno na sala, o que vocês querem aprender sobre dinossauro? E o outro, sobre astronauta, e o outro, faz uma votação, com os pequenininhos também o tempo é menor. E uma coisa que eu acho, uma decisão que foi muito importante na nossa rede, foi que, embora os projetos de STEM sejam avaliados, eles ainda têm nota, embora o menino participe dessa escolha desse instrumento, essas notas não reprovam. Então, se ele quiser, ele pode tirar um, que nada vai acontecer na vida dele em relação às disciplinas de STEM. Mas isso não acontece. A gente não tem quem tira um no projeto de STEM. Porque como parte de... E esse ano, então, nós temos uma prática muito boa, que foi, que eu acho que as coisas... A gente vai testando os projetos e vai aprimorando, né? E aí, nesse ano, na nossa rede para o ensino médio, nós conseguimos fazer atribuição de... Nós temos 4 turmas de cada, né? Então, nós conseguimos atribuir projetos para primeiros e segundos anos, mesclando turmas com professores de áreas diferentes. Então, os alunos puderam escolher o grupo que eles querem fazer a disciplina de STEM. Então, essas equipes são muito seriadas. Eles já escolheram... Isso é muito bacana, né? A idade toda multisseriada, isso é muito legal. Para a gente fazer o horário é bem legal também. Isso eu imagino. Porque você tranca, né? A gente trancou aquelas 4 aulas para aqueles 4 professores, foi a primeira coisa que a gente fez, e aí depois você sai distribuindo. Isso aí. Mas a possibilidade do menino escolher que turma que ele está, que tema que ele quer desenvolver com esse professor, e com essa organização também, a gente tendo um professor de cada área em 4 turmas simultaneamente, os intercâmbios têm acontecido mais. Então, por exemplo, eu tenho um professor de arte desenvolvendo um projeto na área que é transdisciplinar, mas acaba puxando um pouquinho mais para a linguagem. Só que na hora que chega no tratamento de dados matemáticos, ele consegue com tranquilidade chamar o coleguinha que está no projeto, no mesmo horário, ele fala, fulaninho, você fica aqui falando de tratamento de dados com meus alunos, com aprofundamento, que qual que é o seu projeto? Eu vou levar a questão da arte e da linguagem para dentro do seu projeto, eu vou levar esse olhar para os seus alunos. Então, esse professor faz esse intercâmbio nesse mesmo horário. Então, tem sido uma experiência bem bacana, em que os alunos são avaliados, porém essa nota não reprovaria. Então, eu poderia ter um grande índice, porque... teoricamente, é o sonho de consumo, né? Vai valer nota, mas eu não vou repetir, meu Deus. Não é? Que coisa boa. Mas a gente não tem. É muito mais fácil a gente ter uma nota mais baixa em uma disciplina do currículo do que no STEM. Então, na nossa rede, a gente tem pouca evasão, quase não tem evasão, acho que nós somos privilegiados. E na escola pública, que tem um grande número, tem uma evasão muito grande, mas quando tem o projeto, o menino vem para a escola até fora do horário. Então, acho que é uma experiência. É uma escolha, né? Eu penso que toda vez que ele tem a liberdade de escolher, de opinar em qual grupo ele vai participar, de que forma, qual tema, se torna muito mais atrativo. Isso faz com que ele realmente queira pertencer, né? Assim como você pode fazer isso dentro da sua sala de aula, né? Não necessariamente fazer, né, uma aula específica, né? 3 tempos a semana, isso é um sonho, né? Eu penso que quando você proporciona isso, com as possibilidades de autonomia, o aluno realmente, ele se sente motivado a participar, né? E creio que a participação seja intensa. E os projetos devem ter uma finalização assim muito bacana, porque ele foi criado por muitas mãos de diferentes idades, com diferentes habilidades. O interesse pode ser o mesmo, mas as habilidades muito múltiplas, né? E eles se entendem, Fabiana? Quem olha, aparentemente parece uma grande bagunça, né? Mas Sim. É produção. Quem passa pelo corredor fala, meu Deus, né?
Algumas vezes eles se entendem, outras vezes eles divergem, mas eles vão discutir, vão decidir. Então, é um passo importante. A divergência, ela é importante e os ajuda a crescer também, né? Mas, no final das contas, eles encontram um caminho e os trabalhos realmente são bem bacanas. Como eu disse, são trabalhos que nós abrimos as portas para a comunidade em todas as nossas escolas, são trabalhos de intervenção na realidade, são trabalhos reflexivos, vem avançando muito, né? A gente já está aí há alguns anos nessa perspectiva desse trabalho. Hoje já faz parte, o STEM está lá no nosso currículo. Para mim, o documento foi alterado ano passado e entrou o STEM. Então, para mim foi um motivo de muito orgulho e comemoração. Então, por exemplo, a gente via, e a gente dá esse feedback para os alunos, né? É importante ter esse par mais competente sempre com o aluno para dar esse feedback, para ajudar ele a avançar e para a gente entender também a proposta, né? Então, lá no começo, nós tínhamos algumas propostas que eram interessantes, mas que a intervenção não era muito efetiva na realidade, né? Então, por exemplo, eu lembro de uma turma lá no comecinho que fez uma pesquisa e descobriu sobre animais abandonados e pesquisou tudo sobre isso, e aprofundou, estudou os dados e conversou com uma ONG e fez uma campanha imensa de arrecadação de alimentos para a ONG. E aí nós entregamos para a ONG, super felizes e tal. E aí, só um tempo depois, nós entendemos e falamos assim, mas qual foi a intervenção que nós fizemos na realidade? Porque a gente deu a ração acabou e eles continuam sem ração, né? E aí hoje a gente entende que não, a intervenção na realidade é muito mais que isso, né? Que que a campanha podia ter acontecido, ela faz parte do projeto, ela é uma das ações, mas para que essa ONG conseguisse continuar recebendo essas doações, a gente precisava ter promovido uma campanha, ajudado eles a criar um site, ensiná-los a utilizar redes de divulgação. Isso teria feito a diferença na vida da ONG, né? Então, hoje, esses projetos, essa intervenção, ela é mais assertiva. E eu penso assim, que um projeto desse tamanho, ele ocupa o ano inteiro, né, Fabiana? Não é um projeto atrás do outro, então, quando muito bem elaborado, e se você dividir as etapas de uma maneira bem correta, o aluno vai ter trabalhos em vários momentos, ele vai ter muita coisa para fazer, e ele vai o tempo todo produzindo, e cada vez o projeto vai ganhando um braço a mais, não é assim? É verdade. E até te falo, hoje a gente tem 3 aulas semanais e nós já tivemos mais. Só que a administração desse tempo de mais horas para o projeto, a gente viu que não era produtivo, porque o menino ia fazendo e chegava uma hora que estava sobrando hora. E aí, acho que hoje tá bem bacana, tá o ideal. Então, lá no comecinho do projeto era mais, e a gente pensava diferente, a gente pensava no desenvolvimento de projetos por área. Então, cada área tinha o seu projeto. E aí, hoje, a gente já consegue enxergar a questão da inter e da transdisciplinaridade de forma mais abrangente e mais importante. É isso aí. E, Fabiana, conta pra gente começar a caminhar para o encerramento, porque é uma sexta-feira, né? E já passamos de 1 hora, mas o seu papo é muito gostoso, é muito envolvente. A gente ficaria aqui horas ouvindo seus relatos, né? Mas a gente tem que deixar aquele gostinho de quero mais, para que você possa voltar ao nosso canal. E deixa eu só dar um recadinho antes de eu te fazer essa próxima pergunta. O pessoal está perguntando onde vai apontar para buscar o certificado. Ao final, depois dos nossos sorteios, nós vamos colocar aqui um QR Code, tá? Na tela. A gente compartilha a tela, o QR Code vai ficar disponível por 10 minutinhos, depois ele é fechado para que a gente possa liberar, tá? E os dados para que vocês possam preencher também pode ser clicado aqui no chat. A Helena clicou, tem um forms, tá bom? Vocês acessam por ali. Se não for por ali, aguarda um pouquinho que já a gente coloca o QR Code na tela para que vocês possam buscar a certificação. Vocês vão mandar os dados, o certificado vai pelo e-mail de vocês, tá bom?
E, Fabi, vamos voltar aqui para o nosso papo, que está bem gostoso, né? Conta para a gente, então, um dos casos mais interessantes que você tenha tido aí com essa questão das turmas com idades bem seriadas, né? Bem misturadas, que eu acho que isso faz uma delícia, né? Conta para a gente um projeto que você acha que aquele foi assim, um dos mais completos e que os alunos até hoje lembram com aquele sabor de quero mais. Ai, eu sou muito suspeita porque eu gosto de todos de um modo especial. Eu falei um pouco do projeto da Renata, falei um pouquinho do projeto do Luiz de Iluminar Talentos. O Luiz também tem um projeto em que os alunos são produtores e escritores de livros, e o Luiz fez um curso de encadernação profissional, e ele comprou uma guilhotina e uma impressora, e aí os alunos produzem livros escritos e com desenhos, e ele ensina os alunos a encadernarem. Essa produção faz parte da biblioteca da escola, o aluno ganha um exemplar, a escola fica com um exemplar, e ele já tem um acervo imenso, né? São muitos os projetos, mas eu acho que um que me tocou muito, quase todos eles me tocam. Eu imagino que o encantamento é por todos, né? Mas qual foi aquele que você falou, nossa, esse não esperava? Tem um que eu vivenciei que foi bem bacana, que foi na Escola da Valéria, que está nos acompanhando. Eu estava lá como coordenadora na época, e a professora desenvolveu um projeto e ela queria intervir na realidade. Ela discutiu bastante a questão do abandono das pessoas de idade. E aí eles escolheram, no bairro da escola, tinha um asilo, né, onde tinham alguns idosos internados que moram lá, e aí eles resolveram fazer uma intervenção nessa realidade. E como que eles faziam? Eles faziam, dentro dessas horas semanais que eles têm, uma vez por mês era uma visita física, eles iam de a pé para esse local, e era um produto voltado, eles identificaram lá que eles ficavam lá, mas eles ficavam boa parte do tempo desocupados, sem um direcionamento. Então, eles faziam oficinas, uma por mês. Então, uma era de leitura de poesia, o outro era de leitura de um diário, eram oficinas de escritas. Eles levaram caderninhos para quem queriam, eles produziam escritas com eles. Além disso, eles cuidavam mesmo, no sentido de a gente vai fazer uma tarde de cabeleireiro, a gente vai fazer as unhas das vovós, a gente vai maquiá-las, a gente vai... Então, eles tinham essas visitas uma vez por mês, então fazia festa junina, pintava elas, dançava com elas. Eles tinham essa intervenção, mas o foco mesmo era oferecer para eles outras possibilidades, principalmente relacionadas à leitura e à escrita. Eles eram alfabetizados, tinham alguns com bastante dificuldade, mas eram alfabetizados. E aí, no fim, eles conseguiram montar dentro do espaço uma mini biblioteca. Eles conseguiram a doação de livros, eles conseguiram puffs, eles conseguiram uma estante pequenininha. Então, realmente, eles fizeram uma intervenção na realidade daquelas pessoas que precisavam tanto, né? O STEM, ele não precisa de muito, os projetos acontecem para intervir uma necessidade que está muito próxima, e que precisa ser pensada, precisa ser olhada com bastante sensibilidade. Bom, Fabi, a curiosidade agora nós podemos visitar o seu projeto? Claro que podem, com certeza, quando vocês quiserem. Então, estão super convidados. Eu acredito nesse intercâmbio de experiências. Eu jamais poderia dizer que não, uma pessoa que nem eu, que bate tanto nas portas, que peço tanto para conhecer, que eu vou lá e sou curiosa e quero investigar e passo o dia, né? Então, imagina, eu acho que é assim, é nisso que eu acredito. Então, estão super convidados para quando quiserem conhecer. Mas e no próximo livro a gente vai trazer o relato de muitos outros desses projetos. Então, tem o projeto da Dani, que
que resgata as aprendizagens pelo brincar, que parece muito simples, né? Nossa, e é tão importante, tão esquecido hoje em dia, não é? Então, ela tem todo um projeto, né? O projeto dela não é pedagógico, é brincadológico. Ela não tem Olha, professores, ela tem brincadores. Então, que demais! tem o projeto da Dani, que vai ser divulgado, o da Renata, do Luiz, eu já falei. Tem o da professora Andréia também, porque muitas vezes o STEM, como ele nasce da área de ciências da natureza e matemática, as pessoas atrelam muito a essas áreas, né? A professora Andréia, de língua portuguesa, ela reproduz as histórias de literatura com programação em Arduino. Então, ela fez, por exemplo, junto com os alunos, eles construíram um mapa de 2 por 2 metros, e aí eles reproduzem a história dos Lusíadas, eles constroem as caravelas, e toda a trajetória das caravelas eles programam por Arduino, então a caravela vai andando pelo mapinha assim, professora de língua portuguesa, então o STEM ele é bastante democrático, ele abre espaço para todo mundo, então é um projeto bem bacana, porque os alunos, para eles produzirem todo esse material, eles precisam ler, né? Precisam ler a obra de literatura, e nem sempre é muito Sim. fácil, né? Tem também a obra da Andréa Vai, a própria Andréa também, ela produz um festival que chama Ludoteria. Então, os alunos produzem jogos que discutem as questões sociais, as questões de saúde, as questões de inclusão. Os alunos produzem o jogo, o tabuleiro, ela resgata o jogo de tabuleiro. O professor Luiz tem uma prática também, ele está numa comunidade bastante carente, a prefeitura comprou os kits para ele, na primeira vez que ele usou, no final do dia, ele tinha uma redução nas peças, bem grande, porque as crianças queriam levar para o pai ver, né? E aí, ele falou, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Então, ele começa a produzir tudo que ele produz com o kit, ele começa a produzir com sucata também. Mas tem que Olha ficar que incrível. tem que ficar perfeito, tem que ter a mesma função. Se o carrinho do kit anda, o carrinho de sucata tem que andar também. Ele faz isso com carretel de linha, com elástico, usa os materiais mais inusitados, né? Um professor extremamente maker, e ele não teve mais problema com as peças. As crianças levam a própria peça, porque ele ensinou as crianças a entenderem que a produção delas é muito mais bonita, porque é única, é especial, porque foi criada por elas. Então, o kit, perto daquilo que elas fazem, é muito menos importante. Então, ele conseguiu dar essa reviravolta. E, Fabi, você está falando, a gente fica aqui com a cabeça cheia de ideias, caraminholando. Acho que quem trabalha comigo fica aqui até olhando e falando, lá vai essa doida, chegar lá segunda-feira cheia de ideias, né? Mas, assim, eu acho que a gente ensina para o aluno o valor da sua própria produção, a gente ensina que isso é apenas um caminho, né? Você tem a peça para prototipar, você inverte o valor, mas você ensina para a vida, né? Eu olho para tudo isso que você está falando, né? Desde um projeto de descobrir talentos até um projeto de usar o carretel de linha. Eu tive uma experiência dessa com um professor, né? Nem sei se ele está aqui conosco hoje, o tio Magrão, que a gente chamava. Meu Deus, era o perfeito professor Pardal, que inventava também um monte de coisas, trabalhava com projetos, né? E a gente sabe que esse tipo de coisa tem, assim, um valor inestimável, porque é o tipo de coisa que depois você não consegue dar embora. O aluno guarda, né? O filho guarda, né? E fica um tempão lá, porque ele produziu, tem valor, funciona. E você traz aqui, por exemplo, no carrinho que precisa andar, como o da prototipagem com peças, você está trazendo conceitos de física, né? Muitas vezes para um aluno pequeno. E quando ele chega lá na aula de aceleração, que parece um bichão de 7 cabeças, aquele monte de conta, eles vão saber que eles estão trabalhando com o tempo, com as engrenagens, com as rodanas, com coisas que eles já prototiparam lá atrás. Então, eu entendo assim, o STEM, ele ensina para a vida.
Porque o aluno leva um conhecimento prático, o aluno leva a experiência e, acima de tudo, ele tirou a mão do bolso, porque eu acho que a gente está precisando trazer os nossos alunos, os nossos jovens, para uma educação transformadora, mas ela não vai acontecer só com os D2, né? Porque tem até um estudo agora de que os D2 estão super se desenvolvendo, porque ainda hoje, não é? Hoje no carro eu estava dando risada, porque os filhos estão sempre juntos, e tem um bendito de um joguinho que é um piano, eles ficam lá tocando a música naquilo, eu falo, meu Deus do céu, eu já teria dado um nó nos meus dedos, e a música sai ritmada, pausada, porque os carinhas sabem de tudo, né? Só que tem muita vida além de toda essa tecnologia. E o brincar, vamos pensar desde os menores, né? A brincadeira não estruturada, né? O entrar e sair das caixas, os empilhar caixas, né? Descer barranco no papelão e tantas outras vivências que eles precisam, né? Necessitam ter para se formar como um cidadão integral. Acho que o STEM, ele resgata um pouco de tudo isso, trazendo o H, nós realmente lembramos da questão humanitária, e nós estamos vivendo um tempo em que pensar em humanidade é indispensável até para que a gente possa desenvolver empatia de verdade. Porque são palavras bonitas, mas que precisam ser vividas, porque senão elas se tornam apenas aqueles postzinhos lindos que eles compartilham, né? E o STEM, né, eu acho que tudo isso que você falou é toda essa questão prática e de experiência que toca, que transforma. A Bruna, que está nos assistindo, me ensinou também que o STEM é uma proposta que afeta, não que afeta, não, e ela me explicou isso e eu fiquei encantada. A Bruna era nossa estagiária e agora ela é nossa professora substituta. E ela disse, não a educação que afeta, quando a gente fala de a educação que afeta, não do afeto, do ai, que amorzinho, ai, que boazinho, mas daquela educação que afeta, de afetar no sentido mesmo de tocar, de transformar, né? Transformar, então, isso mesmo. E associado à ciência, né? Não está desvinculado das teorias, não está desvinculado do desenvolvimento científico. Então, é um reencontro, né? Que ora foi separado práticas de teorias, então é um reencontro. E excelente. O nosso grupo, gente, busca fazer também, né? Nós estamos lá na universidade, mas participam professores que não são da universidade, alunos, porque também a gente quer fazer esse reencontro entre o acadêmico e a experiência. Porque nós entendemos que é só essa união, só esse encontro que faz sentido. As coisas separadas são enfraquecidas. Exatamente. Bom, Fabi, eu já me sinto parte do grupo, apesar de não conhecer ninguém além de você, mas você... Mas você conhece a Sueli, eu falei, tanta coitada aqui, ela está aí nos acompanhando. Pois é, mas quero ter o prazer... Quero ter o prazer de conhecê-la pessoalmente também, assim como você. Eu acho que vale lembrar todo mundo que está por aqui que nesse advento todo aí de pandemia, se a gente souber usar a tela a nosso favor, né, tudo de bom, porque é um conectando ao outro, de verdade, e a gente tem encontrado pessoas muito valiosas nessa jornada. Então, a você uma gratidão enorme por você estar conosco nessa noite. E a Fabiana nos trouxe presentes especiais. Então, nessa noite, nós temos 2 livros da Fabiana para fazer o sorteio. Nós vamos ter mais, é que nós estamos fazendo devagarinho, senão esgota tudo de uma vez. Então, nós temos hoje 3 sorteios especiais. A Sheila foi marcando o nome de todo mundo que entrou na live, que participou, que deu o seu boa noite. Quem ainda não falou com a gente, dá um oi para ela poder marcar o nome, tá bom? Então, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer 3 sorteios. O primeiro sorteio será um livro da Fabiana. O primeiro livro da Fabiana e do grupo que ela participa, ele já está disponível em PDF. Então, nós vamos colocar lá no nosso café, na nossa página, o link para vocês baixarem. Eu já baixei, nós já começamos a mexer também nele, porque tudo é troca de experiência e
tudo é aprendizado, gente. A experiência de ler, porque ele tem, assim, uma leveza, porque ele é um relato, então é uma linguagem, assim, do nosso dia a dia. Então é gostoso você ler e entender o que o outro está fazendo. Então a gente aprecia e copia, né? A gente pratica, às vezes não dá certo na nossa turma, a gente precisa prototipar uma saída estratégica, mas eu acho que a questão da educação é exatamente essa, é o compartilhar para que as práticas se aprimorem cada vez mais, tá? O segundo prêmio, esse eu vou precisar ler, porque é muita informação para minha cabeça, é uma escova e hidratação para cabelos da marca Ceciense. Segundo a nossa querida Sheila, é a marca top no mercado, que a mulherada vai querer ganhar esse Dia das Mães, não é, gente? Sortear um presente. E, de novo, nós vamos sortear mais um livro da Fabi, porque, assim, esse é um livro que precisa chegar ao mundo, porque ele é muito gostoso. E quando sair o terceiro, a gente vai sortear o terceiro também, para que vocês possam participar, tá bom? Então, Fabi, segura aqui, eu só vou compartilhar a tela para que a gente possa fazer o sorteio, tá bom? E depois do sorteio, que a gente agradecer a Fabi e tudo mais, aí eu vou deixar o QR Code para o pessoal preencher aqui a certificação, tá bom? Então, vamos lá compartilhar. Enquanto você está compartilhando, vou falar desse livro da Fabiana, que é excelente. Eu li o link que ela nos mandou, é um livro super, com uma linguagem acessível. Eu adorei, viu, Fabiana? Excelente. Tem muitas sugestões que vão ser bem valiosas aí para quem tiver a oportunidade de ganhar esse livro. O sorteio vai ser da hidratação e da escova, é da cabeleireira que eu frequento, que é a Marisa, do Espaço Jardim Beleza. Ontem até fui lá, fiz fiz uma hidratação, e ela resolveu nos presentear aí para o Dia das Mães com essa hidratação e com uma escova, tá bom? Coloquei os dados dela aí também no nosso chat. E vamos esperar. Kátia, são 36 números, tá bom? Tá bom. Fiz a listagem aqui das pessoas. E serão hoje nós estamos fazendo assim porque a Sheila precisou acessar de uma outra forma, então a gente vai se dividindo. Então vamos lá, gente, ó, já está compartilhado aqui. Nós vamos ter 3 números entre 1 e 36. Posso clicar? Pode. Então, só lembrando, né, Kátia? Vamos fazer um pouquinho de suspense. O primeiro vai ser o livro, o segundo a escova e hidratação e o terceiro o livro, o terceiro nome. Isso então, mesmo. pode colocar aí, que eu já olho os nomes aqui. E depois a gente compartilha, tá bom? A listagem dos nomes. Atenção, 1, 2, 3 e... foi. Vamos lá. Número 35, Sheila. Quem 35, ganhou o primeiro livro? Que é o livro, é o Ian Xavier. Opa! O Ian é aluno lá da escola, nem sei como que ele chegou até aqui, mas é um querido, sabe tudo. Que legal! Vamos ver quem vai fazer uma escova e uma hidratação. Número 25. 25, Sueli Gama. Sueli vai ficar bonitona com os cabelos novos, cheirosos e hidratados. E mais um livro para o número 20. Número 20, Priscila Acosta. Pessoal, Priscila Acosta. Ah, você também conhece? Conheço. Essa também sabe tudo de STEI, meu Deus. Aê! Quando vocês forem lá me conhecer, vão conhecer todo esse povo, vão conhecer a Priscila, que sabe tudo de STEM, trabalha lá nos projetos, faz parte da minha equipe, me auxilia muito. Isso é muito bom. Quando a gente trabalha com gente que a gente ama, dedicada, que participa, que faz, é uma delícia, né? É verdade. Uma delícia. Nós precisamos de gente que nos apoie, que nos encoraje. Exatamente. Gente que queira, né, fazer acontecer e, de fato, fazer a coisa caminhar de outra maneira, né?
Bom, minha gente, então vamos partindo aqui para o nosso encerramento. Eu queria, então, mais uma vez, Fabiana, lhe agradecer grandemente pela gentileza de estar conosco, de nos presentear com essa 1h30 do seu tempo. Nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo te ouvindo, mas nós vamos deixar um gostinho de quero mais, porque quando esse terceiro livro chegar, nós vamos te trazer de volta, tá bom? E vamos convidar o pessoal para participar mais uma vez. Ao pessoal que está aqui nos acompanhando, a nossa gratidão por vocês estarem conosco. Enquanto a gente compartilha a tela, fica aqui o nosso pedido, dá um pulinho lá no YouTube, curte a nossa página, ativa o sininho para saber dos nossos vídeos, das nossas postagens. A nossa ideia é migrar para lá de uma vez, porque já fica salvo no canal, tá bom? E lá a gente tem um pouco mais de liberdade, com um pouco mais de recursos. Então, nos ajudem, por favor. Então, Sueli Gama, Sheila, repete os nomes para mim, que agora já eu lembro da Sueli, porque ela acabou de dar um oi. Sueli Gama, é o Ian. Deixa eu ver aqui de novo na listinha. É a Priscila. Então, por favor, pessoal, mandem pelo nosso Messenger aqui da página Café com Essência Pedagógica. Mandem o telefone de vocês, endereço direitinho, que nós vamos combinar a entrega desses presentes para vocês, tá bom? Isso, Gama, é só você entrar em contato com esse número que eu coloquei aqui no chat da Marisa, do Espaço Jardim Beleza, e agendar um horário com ela para escova e hidratação. Fica no bairro Planalto, em São Bernardo. Mas qualquer problema, pode fazer contato com a gente aqui pelo café, que a gente te guia direitinho, tá bom? Então, minhas lindas e meus lindos que estão conosco, muito obrigada mais uma vez. Um ótimo final de semana. As mamães que estão aqui, um beijo muito especial. Aproveitem. Dia das Mães. Dia das Mães a todas. Aos meninos, aquele beijo especial na esposa, na própria mãe. E um beijo na mãe de todas vocês, porque mãe é mãe, merece um monte de beijos e abraços nessa data tão especial. Um beijo a todos. Ótimo domingo. Fabi. Mais uma vez agradecer o convite, agradecer todas as pessoas que nos acompanharam até agora. Quem tiver oportunidade, fizer a leitura do livro, quiser me dar um feedback, se vocês puderem divulgar as minhas redes lá, eu terei um imenso prazer em conhecê-los, conhecer as experiências, conhecer os pontos que convergem e que divergem também, para a gente conversar e avançar sempre nas ideias, conhecer as experiências e me colocar à disposição. Estou desenvolvendo um projeto, vem aqui acompanhar, nos acompanha a nossa primeira experiência, estarei super aberta, porque com certeza, em toda essa trajetória de pesquisa, que eu não pretendo abandonar pós-certificado, né? Eu muito mais aprendo do que ensino, então, muito mais uma vez, obrigada pelo convite, estarei sempre à disposição de vocês. Um grande beijo em todo mundo que nos acompanhou. Fabi, para o pessoal te encontrar, quais são suas redes sociais? É tudo com o meu nome, não sou muito criativa, não. Fabiana Anhas Barbosa Lima, você me encontra no Instagram, no Face, entra lá, a gente bate um papo. Também vocês estão mais que autorizadas, pode passar no celular. Meus amigos que estão aqui sabem que às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo. Então tá bom. E nossa gratidão em nome do Colégio Iemano, pelos livros que você presenteou toda a nossa equipe, inclusive está aqui a professora Sandra, já comemorando, porque ela ganhou hoje o livro. Nós fizemos questão de entregar hoje, antes, inclusive, do nosso encontro, porque eu vou me gabar da situação, né, Sheila? Vamos nos gabar? A Fabiana estará conosco na próxima quinta-feira, né? Na próxima quinta-feira ela estará conosco, mas com a nossa equipe, então vai ser um evento fechado, e nem preciso dizer o quanto nós estamos felizes e encantadas de ter você conosco, pertinho da nossa equipe, porque eu acho que a equipe é de todos. Esse mundo é tão pequeno que hoje o colaborador está com você, amanhã ele está comigo, a gente vai trocando, e se a gente puder formar gente de valor, a qualquer momento eles vão e voltam e a gente vai estar sempre com gente boa por perto. Tá bom? Comigo, meninas. Eu coloquei agora aqui, né, o link do primeiro livro da Fabiana, tá, Fabiana? Já para que as pessoas possam acessar e possam se deliciar aí com a leitura e com o conhecimento que vão adquirir.
esse primeiro livro traz experiências práticas. No segundo, o grupo sentiu uma necessidade de fazer uma reflexão mais associada à teoria, que é o volume que vocês receberam. E agora, no terceiro, a gente volta para as práticas apoiadas na teoria mais uma vez. Esse movimento espiral, esse movimento de ir e vir que é tão necessário, né? Que vocês precisarem, estou à disposição. Um excelente Dia das Mães, um grande final de semana para todo mundo. Beijo para todo mundo, minha gente. Até o QR Code, Kátia, eu vou esperar vocês duas saírem para que eu possa pôr o QR Code, tá bom? Ah, entendi. Beijo. Obrigada, meninas. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada mais uma vez, Fabiana. Sheila, obrigada, meu amor. Estou compartilhando a tela e vou deixar aqui disponível para o pessoal. Um beijo grande, minha gente. Beijo. Boa noite. Pessoal, eu vou deixar, são 21h06. Vou deixar até 21h16, ok? O QR Code fica aqui disponível. Vocês podem mirar a tela, podem acessar e deixar os seus dados para que a gente possa emitir o certificado. Combinado? Só vou tirar o meu som para vocês ficarem à vontade. Um beijo, pessoal. Bom final de semana.